Sopra sobre nós, sopra sobre nós. Pai de graça, Pai de amor, sabemos que o Senhor é Deus e fora de Ti não há outro, Pai. Nunca houve, não há e não haverá Deus como Tu. O Senhor é um Deus grande, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus, Pai amado, Pai querido, que não tem sombra de variação. Estamos aqui reunidos, Senhor, nessa primícia da semana, para exaltar o Teu nome, Senhor, para bendizer o Teu nome, para agradecer, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor enviou o Teu único Filho. O Senhor não poupou o Seu Filho, Pai, mas o Senhor entregou Ele por nós. E Jesus também nos deu algo tremendo e maravilhoso. Ele rogou ao Senhor e o Senhor enviou o Espírito Santo. E o Espírito da graça, o Espírito eterno está em nós e sobre nós. Que nesta noite, Pai amado, Pai querido, o Senhor possa receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Senhor, cada coração aqui quebrantado, Senhor, porque nós viemos aqui para nos ofertar ao Senhor. Pai, a melhor oferta que nós temos é a nossa própria vida, mas em Cristo Jesus, Pai, como um sacrifício vivo, nós nos lançamos diante do Teu altar, por meio da obra de Cristo Jesus, Pai. E nós queremos, Pai, aplaudir mais uma vez o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ariana, solo. Senhor, Tu és digno, Pai. Eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com você? Podeis assentar, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia de ceia e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre ceia. A ceia, discernindo o corpo para a vida abundante. 1 Coríntios 11, 29 a 30. Pode ser a partir do 23. 1 Coríntios 11, 23. De vez em quando nós pregamos sobre a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Até o 30. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, como falei, nós queremos compartilhar com vocês um pensamento sobre a ceia do Senhor. Muitas vezes nós não compreendemos o que significa a ceia do Senhor. Então, no contexto da palavra, a ceia não é apenas um ritual, mas um portal para a saúde divina. Muitos sofrem com fraqueza, doenças e morte prematura, ou seja, uma condenação física neste mundo de pecado. O problema que Paulo coloca aqui está em 1 Coríntios 11, 29 e 30. De novo, olha lá, o 29.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Então isso significa, amados, que uma das razões pelas quais o crente fica doente é porque não discerne o corpo de Cristo. Pastor, por que um homem e uma mulher que crê em Jesus Cristo, eles ficam doentes? Uma das razões está aí. Por que tão fraco? Porque não discernem o corpo de Cristo. Então, a boa notícia que temos nessa ministração é que o Pai deseja que seus filhos tenham saúde. Jesus veio para nos libertar da maldição do pecado que afeta nosso corpo. Jesus é o último Adão, restaurando o que o primeiro Adão perdeu. Amados, nós temos aqui uma mesa, não sei se a câmera consegue ver aqui, uma mesa posta aqui. Nós temos água, nós temos uma jarra com suco de uva e nós temos uma jarra com azeite. Queridos, aqui está simbolizada a obra de Cristo Jesus. Toda vez no Antigo Testamento que quando se ia ofertar uma oferta de holocausto, que era de animal, antes precisava oferecer oferta de manjares ou de cereal. Então, oferta de manjares ou de cereal, a pessoa levava 5 litros de suco de uva, levava uma massa, trigo ali amassado, e levava gordura. Quando alguém apresentava um cordeiro, o cordeiro já tinha tudo. A carne representava a massa, que é a oferta de oblação. O sangue representava a oferta de libação, que é líquida. E a gordura representava o óleo. Mas quando se tratava de oferta vegetal ou de manjares, tinha que se levar o óleo. Então, por exemplo, aqui representa o Cordeiro de Deus que morreu na cruz, que tirou o pecado. Então, o que falta para completar aqui? Se o suco da uva é vegetal, o pão é vegetal, então nós colocamos ali o óleo que simboliza a gordura do cordeiro. Então ali está expresso toda a obra perfeita de Cristo Jesus que se deu por nós. Aleluia. Então ceia do Senhor é muito mais que nós imaginamos, amados. Ceia do Senhor é um portal para a saúde. Existe uma diferença de eu cear com informação sobre a ceia, e existe uma diferença de eu cear com a consciência de que eu estou ingerindo o corpo de Cristo, e isso vai me dar saúde. Ao receber Jesus, saímos debaixo da influência do primeiro Adão. Olha lá por gentileza Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Amados, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, através da morte, veio os seus derivados, que são as doenças, os demais tipos de doença. Antes não se manifestava isso. Agora, olha lá João 1,29. João 1,29. João Batista falando ali, olha lá. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, através de Adão o pecado entrou no mundo, mas através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o pecado saiu. Ali o mundo não é cosmos, ali o mundo é humanidade, são pessoas. Então toda pessoa que crê em Jesus Cristo, ele creu no Cordeiro, ele recebeu o Cordeiro, então o pecado na vida dele foi tirado. Então, se o pecado foi tirado, então o poder da morte foi bloqueado na vida dessa pessoa. Então, por isso, nós podemos acessar a saúde divina. Eu não estou dizendo que o crente não vai ficar doente, eu já disse no começo. Eu estou dizendo que ele não vai permanecer, se ele entender isso. Hoje vamos explorar como discernir o corpo de Cristo na ceia para receber saúde e vida abundante. Primeiro ponto da mensagem: quem é digno? Quem é digno? A ceia que nós fazemos aqui na Comunhão Cristã Aba não é do Ministério da Comunhão Cristã Aba. A ceia é do Senhor e não é minha. Então a pergunta é: quem é digno?
Eu quero conversar com vocês sobre o mito da perfeição. Mito da perfeição. Muitos evitam a ceia por medo de não serem dignos. Mas eu pergunto, quem é digno por si só? Tem alguém que é digno aqui sem Jesus? Olha lá, por que somente com Jesus nós somos dignos? Por quê? Porque nós estamos fundamentados numa base chamada graça. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Olha o 9, não de obras para que ninguém se glorie. Então, se a salvação é pela graça, é um presente, ninguém tem mérito na salvação. Se ninguém tem mérito, você não é digno por si só. Nós somos dignos por causa do sacrifício perfeito de Cristo, que foi o seu sangue derramado, a sua carne foi dilacerada, ali simbolizada no pão, simbolizada ali no suco de uva, a obra perfeita, o sacrifício perfeito. Então a graça de Cristo nos tornou digno. Tornou digno quem? Toda pessoa que creu na obra de Cristo. Aleluia. O cuidado que Jesus tem conosco. Amados, precisamos mudar a nossa maneira de pensar em relação à ceia. Olha só como nós pensamos às vezes. Eu gostaria que você abrisse bem a tua mente e o teu coração agora, por gentileza. Olha como é que as pessoas pensam em relação à ceia. Se estamos andando direito, podemos cear. Se estamos errados ou fizemos algo de errado, não podemos. Amado, a palavra de Deus não tem nada a ver com certo e errado. A palavra de Deus tem que ver com verdade ou mentira. Então Deus, ele não fica preocupado com certo e errado. Deus está preocupado se você está na verdade ou na mentira. Por isso que o apóstolo João, ele fala para as pessoas numa de suas cartas. Ele diz assim: eu louvo a Deus porque os meus filhos estão andando na verdade. Ou seja, eles estão andando na mensagem do Evangelho, estão andando em Cristo. Porque certo e errado é cultural. Por que eu, como pastor, não estou como um bombacha? Porque eu não sou gaúcho. Então a cultura, em um lugar isso é certo, em outro lugar não é certo. Mas quando se trata de palavra de Deus, de Evangelho, estamos falando de verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A palavra não está tratando comportamento, a palavra está tratando em quem você está, em quem está fundamentada a sua fé, quem te tornou digno. Amados, quem aqui conheceu Adão? Mesmo sem você conhecer Adão, você ia para o inferno, por causa dele, e eu também. Agora, quem aqui morreu na cruz? Só Jesus. Então escute, então se eu não conhecia Adão e eu ia para o inferno por causa dele, então significa que eu herdei a consequência do pecado dele. Por isso a morte passou a todos os homens. Agora, da mesma forma que o primeiro Adão eu herdei a consequência do pecado, que é a morte, do último Adão eu herdei a justiça. Eu não morri na cruz, mas eu criei. Aleluia! E quando eu criei, a justiça me foi imputada. Vocês querem ver uma coisa? 2 Coríntios 5:21, por gentileza. 2 Coríntios 5:21. Olha o que diz a Bíblia: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo nunca conheceu o pecado, a natureza pecaminosa. Olha lá, Deus o fez pecado por nós. Quando que Deus o fez pecado por nós? Jesus foi crucificado a hora terceira, que é 9 horas da manhã, na cruz. Das 9 horas, da hora terceira até a hora sexta, que é meio-dia, Jesus Cristo conversava com o Pai e falava para lá e para cá. Mas ao meio-dia, Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Queridos, escute o que eu vou falar para você. Deus virou as costas para a humanidade, estava conversando com Cristo, mas quando os pecados da humanidade, esse versículo se cumpriu ao meio-dia, foi lançado os pecados da humanidade em Cristo Jesus, Deus virou as costas para Cristo e virou a face para nós. Aleluia, aleluia. Então agora o Pai está dizendo: agora vocês são dignos. Por quê? Porque os seus pecados foram punidos em Cristo Jesus.
Então quem nos tornou digno? Os nossos pecados ficou sem punir? Não, foi punido em Cristo. E aí Deus abandonou Cristo para abrir para nós a porta da graça. Justificados, pois, pela fé, Paulo diz. Sabe o que significa isso? Justificação é o ato declarativo de Deus dizendo para mim e para você agora que estamos em Cristo. Porque você creu na obra perfeita do meu Filho Jesus. Porque você ofereceu oferta de manjares. Eu digo para vocês, eu, Deus Todo-Poderoso, na mais alta instância do universo, não te condeno mais. Então quem nos tornou digno? Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz ao meio-dia, Jesus pegou os nossos pecados e a justiça dele veio sobre nós. Justiça é o estado perfeito daquele que é como deveria ser. Aquilo que Adão perdeu lá no Éden, agora Deus nos deu por meio de Cristo Jesus. Ouça essa ilustração. Jesus lava os pés dos discípulos. Ele lava os pés, não as mãos. Porque mãos fala de obras. Jesus não lavou as mãos dos discípulos. Jesus lavou os pés, porque pés fala de caminhada. Hoje não precisamos mais lavar as mãos para ser salvo, porque a salvação é pela graça por meio da fé. Se eu criar, minhas mãos já estão lavadas. Agora Jesus lavou os pés dos discípulos, isso está em João 13. Ou seja, nossas mãos, obras, já foram lavadas pela graça. Jesus já fez por nós. Mas nossos pés, caminhada, ainda se sujam nesse mundo. Precisamos da contínua purificação pelo sangue de Jesus. Eu sempre gosto de enfatizar, amados, que Jesus morrendo na cruz é como se a serpente picasse em Jesus. E a serpente picando em Jesus, o sangue de Jesus que era puro, ela não teve efeito. Da mesma forma que quando uma pessoa recebe uma picada de uma cobra venenosa, peçonhenta, se pega o próprio veneno daquela cobra, passa por um processo no animal que tem mais sangue, cria anticorpos, é feito o antídoto, e com o próprio veneno da cobra, passado por esse processo, agora aquele sangue tirado ali, aquele soro é remédio. Então Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ele foi picado pelo pecado da humanidade toda, mas ele nunca conheceu o pecado. Então por isso o sangue de Jesus agora se tornou o antídoto. Meu Deus. Olha lá 1 João 1,7 para vocês verem. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Isso está falando de corpo de Cristo, de ter comunhão um com os irmãos. Isso está falando de discernir o corpo de Cristo. Andar na luz é andar em comunhão com os irmãos, aleluia, uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ali está ato contínuo, nos purifica. Ou seja, enquanto estamos andando aqui na terra, vamos tomando o antídoto, ele vai nos purificando. Vamos tomando o antídoto, ele vai nos purificando. Não precisamos lavar mais as mãos, porque a graça já fez isso. Precisamos lavar os pés, porque estamos no mundo que você liga um aparelho e você ouve um monte de coisa que não queria ouvir. Você está na rua, você vai ver um monte de coisas. Estamos aqui como luz, mas de vez em quando a gente precisa beber um pouco de antídoto, uma vez por mês. Meu Deus, quem está entendendo? Ele nos purifica, então o sangue de Jesus se tornou antídoto. E aí eu não entendo uma pessoa que diz assim: eu pequei essa semana aqui, eu não vou tomar a ceia. Ei, a ceia não é para os perfeitos, a ceia é para aqueles que querem se livrar do pecado e não conseguem. Então tem que tomar o antídoto, que é o sangue de Jesus. Você não consegue ser digno por si só, você precisa da obra da cruz. Meu Deus! Eu vou ficar perfeito primeiro para depois tomar o sangue. Meu irmão, você só precisa se arrepender e diga: Senhor, me ajuda, lava-me no teu sangue. E o sangue purifica.
Aleluia. Escute isso aqui. Precisamos de contínua purificação pelo sangue de Jesus, não nas mãos mais, não é obras, mas pela nossa caminhada aqui na terra ainda. Ceia fala de comunhão e não de condenação. A condenação vem quando nós não discernimos o corpo. A ceia é para aqueles que Jesus tornou dignos através do seu sangue. A ceia é para aqueles que reconheceram os seus pecados, aqueles que se arrependeram e aqueles que disseram: Senhor, eu sei que o teu sangue clamou por mim, eu sei que o teu sangue pagou por mim, eu sei que o teu sangue tirou o peso da culpa. Por isso, Senhor, é pelo teu sangue que eu vou cear, é por causa da obra. Ceia do Senhor não é um teste de perfeição. Meu Deus. Ceia não é um teste de perfeição, mas uma celebração da sua graça. Ceia não é para o pastor chegar aqui e dizer assim: você pode, você não pode, você pode, você não pode. Não é isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: cada um examine a si mesmo, cada um veja se quer beber o antídoto. Aleluia. Então escute, não tenha medo de participar da ceia, venha com o coração aberto para receber a purificação e o perdão de Jesus. Segundo ponto, o perigo de não discernir. De novo, 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Percebe que Paulo não está dizendo quem vai comer, mas sim como esse alguém vai comer. É a maneira que ele come, não é quem come. Está ali. O problema não é a ceia em si, mas a forma que participamos dela. O que significa discernir? A palavra grega diácrino significa fazer diferença. Eu posso aplicar de várias maneiras. Discernir o corpo de Cristo eu posso aplicar de várias maneiras, e uma delas é isso aqui. Tem irmão que ele é ultra pentecostal, e ele qualquer coisinha, ele já, oh glória a Deus, aleluia, oh meu Deus do céu, e pula e dança, está tudo certo. Tem irmão que ele é mais tranquilo, ele faz assim, ó, glória a Deus, aleluia, e está tudo certo também. Discernir o corpo é eu pegar, olhar para o meu irmão e dizer assim: você é meu irmão, você creu em Cristo Jesus, você creu na obra de Cristo, crê. Então se você creu, não importa se você pula, não importa se você faz assim, é meu irmão. Ceia do Senhor não é para você ficar olhando assim: esse irmão que fica aí sapateando aí, esse irmão aí acho que nem crente é. Vai ficar doente, você vai ficar fraco e você pode morrer. É como se você dissesse assim: esse aí não é filho de Deus. Quem é você para dizer isso, meu irmão? Não podemos julgar. Esse irmão que está de boné, esse irmão que está de boné não é crente. Irmão, cuidado. Esse irmão que não veio de paletó, ele não é crente. Cuidado. Se veio de boné, se veio de paletó, é crente. Se não veio, é crente também. Discernir o corpo. Pastor, por que você está falando isso? Porque na igreja tem os filhos imaturos e os filhos maduros. Você que é pai, você que é mãe, você sabe. Todos os filhos são iguais? Sim ou não? Não. Então você manda embora aquele que não concorda com você? Você deixa de ser teu filho aquele que não faz o que você quer? Não. E como é que você acha que Deus faz isso? Deus não faz acepção de pessoas. Tanto o que vem aliado com gravata e paletó é filho de Deus, como aquele que vem com camiseta. Posso brincar com vocês? Ele está vestido, ele não está pelado. Vocês estão aí, meu irmão? Não discernir é não reconhecer o significado profundo do corpo de Cristo, que é fazer diferença. Olha o outro lado que eu vou falar para vocês agora.
Isaías 53:4 e Mateus 8:16, 17. Olha lá. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Escute o que eu vou falar. Doença é uma coisa, enfermidade é outra. Doença, a origem pode ser um mal físico. Você pode ter comido uma maionese estragada. E se você comeu uma maionese estragada, por favor, vá no médico. É um mal físico. Mas ore antes. Agora a Bíblia diz que Jesus levou as enfermidades. E enfermidades quer dizer que a origem é de espíritos malignos. Como aquela mulher encurvada, que qualquer médico diria que era um vírus na coluna. Mas aquela mulher endireitou-se imediatamente quando Jesus expulsou um espírito de enfermidade. São muitos maus que você vai no médico, faz exames, e os exames não dão nada. Por quê? Porque a origem é um espírito de enfermidade. O demônio não deixa aparecer nos exames. E tem situações que ele fica ali até causar uma ferida, até causar um mal físico. Depois ele sai, e aí a pessoa já está com um avançado estado naquela doença. Mas olha o que a Bíblia diz: ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, que tinha espírito, e apenas com palavras expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Aleluia. O corpo partido e o sangue derramado fazem diferença. Os nossos pecados, nossas dores e enfermidades foram todas para o corpo de Jesus. Ao meio-dia, Jesus começou a ter pensamento de psicopata. Ao meio-dia, Jesus começou a sentir o que é ter câncer no corpo dele. O corpo dele foi partido. Por isso que quando você vê um filme, você vê que não tinha lugar onde bater mais. Isaías descreve que ele não tinha nenhuma beleza para que nós o desejássemos. Toda parte do corpo de Jesus estava ferida. A Bíblia diz que as nossas transgressões feriu Jesus, mas as nossas iniquidades moeu ele. Qual é a diferença de pecados e iniquidades? Pecados é quando você faz um pecado, confessou e larga. Agora iniquidade é você está pecando e acha que não é nada. Isso moe Jesus. Tudo isso no corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi partido, foi dilacerado, quando os nossos pecados foram sobre o corpo dele. Todo tipo de doença veio sobre o corpo de Jesus. O pecado, as doenças, tudo de ruim que acontece, foi por causa de um simples ato de comer da árvore errada, lá no jardim do Éden. Escute o que eu estou falando. Toda essa situação no mundo, esse caos do mundo, a morte e os seus derivados, que entra vírus, entra doença, ele se originou por causa de um ato de comer lá no Éden. Uma mulher comeu e deu algo para o seu marido comer, e aí o caos se instalou. Então você sabe como é que faz as coisas? O pecado não entrou pelo comer, então ele sai pelo comer. Quem está aí? Por que eu preciso cear? Porque o pecado entrou pelo comer. Então pelo Cordeiro de Deus que eu como o corpo dele, ali simbolizado no pão e no vinho, eu saro. Porque se o Cordeiro de Deus tira o meu pecado, então a morte não tem mais poder. Pastor, então por que a gente morre? A gente morre, querido, eu vou falar para você. A gente morre porque a salvação começa no espírito e termina no corpo. A salvação como o ato acontece no espírito. Então eu preciso ter meu espírito aperfeiçoado. E o meu espírito é aperfeiçoado quando eu creio em Cristo, e o Espírito Santo vem morar no meu espírito, e meu espírito é aperfeiçoado. Mas eu preciso ter o meu coração certificado. O meu coração precisa se alinhar com o coração de Deus. A minha alma precisa ser transformada. A minha mente precisa ser renovada. E por último, quem estiver vivo, o corpo será transformado. E quem estiver morto em Cristo será ressuscitado. Aleluia! Glória a Deus! Vai haver uma geração, a geração do arrebatamento, que nem morrer vai. Meu Deus! Eu me inspiro muito em Elias. Elias, uma rainha ali
endemoniada, ela disse assim: eu vou arrancar sua cabeça, Elias, eu vou matar você, Elias. Aí Deus falou assim: só porque você falou isso, ele nem morrer vai. Meu Deus do céu. Olha lá. Mas agora, por meio de Cristo Jesus, o último Adão, trouxe-nos tudo de volta, e muito mais pelo simples ato de comer. Pelo ato de comer o pecado entrou, pelo ato de comer o pecado sai, e você recebe saúde divina. Pastor, por que não aconteceu? Porque você tomou ceia até hoje somente com informação. Informação não resolve, você tem que ter consciência. Pastor, explica o negócio de consciência. Um animal, um cachorro, ele come não porque ele conhece que na ração dele tem vitamina C, vitamina D ou vitamina B12. Ele come porque ele está com fome, é instintivo. Agora o ser humano come sabendo que aquele alimento tem aquela vitamina. Ele come com consciência. Aleluia. Romanos 8,11, olha lá: o seu corpo levou nossas enfermidades, seu sangue pagou o preço pelos nossos pecados. Então o corpo de Jesus foi partido pelos nossos pecados. Lembra que temos que discernir o corpo? Partido pelos nossos pecados, e o sangue foi derramado para perdão dos pecados. Olha aqui: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Irmãos, é muito simples. Jesus perdeu todo o sangue do seu corpo lá na cruz, e a Bíblia no Antigo Testamento fala que o sangue está na vida. O homem tem 5 litros de sangue, se perder uma quantia para baixo, não tem reversão. Se não tiver transfusão de sangue, ele morre. Jesus foi para o túmulo sem nenhuma gota de sangue. Então como é que ele teve vida? O Espírito Santo entrou com água nas veias dele e ressuscitou. Escute, Jesus, quando estava em sangue, o corpo dele ainda era digestão, sistema digestivo. Você comia, passava pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino grosso, intestino delgado, e ali saía. Jesus explicou sobre isso. Mas quando Jesus ressuscitou, quando nas veias dele o próprio Espírito, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo entrou, as portas estavam fechadas, o corpo ressurreto passou pela parede. Jesus comeu um peixe, comeu um pedaço de peixe ali, e o peixe não caiu no chão depois que ele passou na parede. Então o corpo de Jesus já era ressuscitado. E o corpo ressuscitado não é mais por digestão, o corpo ressuscitado é por combustão. Significa tudo aquilo que você come, o mortal é absorvido pela vida, tudo que você come vira energia. Esse é o corpo que o Senhor nos dará no último dia. Quando tomamos a ceia, precisamos reconhecer que o corpo de Jesus foi moído pelos nossos pecados, para que os nossos corpos sejam curados. O corpo dele foi moído para que os nossos corpos sejam curados. Seu sangue foi derramado para nos libertar do pecado e da doença. Aleluia. Você está feliz com isso? Eu estou muito feliz com isso. Pastor, você está querendo dizer que vai chegar um tempo que eu vou ter um corpo desse? Jesus prometeu. Paulo sonhava com isso. Terceiro e último ponto: comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. João 6, 48 a 58. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Os judeus falaram assim: será que ele é canibal? Jesus, querido, ele não tinha morrido na cruz ainda. Jesus estava falando da ceia, aonde a carne dele, simbolizada no pão, era dado de comer, como o sangue dele, simbolizado no suco de uva, era dado de comer. Mas eles não entenderam. Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ali não é a vida biológica, é a vida zoe, é a vida incriada, é a vida eterna. Para ter vida eterna tem que comer o pão e comer o cálice e beber o cálice. Olha lá, e eu ressuscitarei no último dia, e eu te darei um corpo de combustão no último dia. Aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha os 55. Pois a minha carne é verdadeira bebida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Meu Deus, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Jesus está falando, o segredo da minha vida é porque eu estou unido ao Pai, e o segredo de você viver é porque você está unido a mim, aleluia. Quem está unido em Cristo, ainda que morra, viverá. O que significa comer? Comer significa se alimentarmos de Jesus. Comer significa absorver sua palavra, meditar em seus ensinamentos e permanecer em comunhão com Ele, permanecendo em comunhão com os irmãos da igreja, corpo de Cristo. Amados, a ceia é como um ponto de contato. Jesus pregou física quântica. Jesus disse assim: o que ligares na terra terá sido ligado no céu. A física quântica diz o seguinte: se tiver um átomo num lugar, não importa a distância que tiver o outro, se eles se conectarem, serão ligados. Aí Jesus disse: o que você ligar na terra será ligado no céu. Então a ceia é um ponto de contato. Por quê? Porque Jesus agendou uma ceia no céu. Ele disse assim: eu não vou comer do fruto da vide. Ele fez um voto de nazireado. Sabe o que é um voto de nazireado? Ele diz: eu não vou beber suco de uva, nada que venha da uva mais, até que o beba de novo no reino de meu Pai. Porque, querido, quando você fazia uma oferta de holocausto, você tinha que fazer primeiro a oferta de manjares, e aí o cordeiro era entregue. E por isso que Paulo fala: fazei isto em memória de mim, ceiem, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Então quem está ceando, ele está esperando o cordeiro, ele está esperando Jesus ser entregue. E Jesus vai nos servir numa ceia no céu. Tem uma ceia agendada no céu. Por isso, meu irmão, não se preocupe com o que está acontecendo com esse mundo. Vai chegar um momento que, se não der para a igreja viver aqui, ela vai viver lá por um tempo. A ceia é um ponto de contato. A ceia é um momento especial para nos conectarmos com Jesus e recebermos a vida que Ele oferece. Olha lá 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. E quero convidar o Ministério da Música, por gentileza. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, diga: eu creio. Assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Você tem algum ente querido que morreu crendo em Cristo? Quando Jesus vier buscar a igreja, Ele vai trazer esses em sua companhia. Aleluia. Ele vai trazer o quê? Vai trazer a alma deles, porque o corpo deles estão na sepultura, serão ressuscitados. Quem estiver vivo será o corpo transformado. Ao participar da ceia, declare sua fé na cura divina. Creia que o corpo de Jesus está te sarando, meu irmão. Creia que o corpo de Cristo está te sarando e o sangue está te purificando. Aleluia. Quem é digno então de tomar ceia, a não ser aquele que Jesus tornou digno? Participar da ceia do Senhor de maneira indigna e não discernir o corpo, ou seja, precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus por nossa saúde. Discernindo o corpo de Cristo, precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus e recebermos saúde divina. O poder da ceia. A ceia não é apenas um ritual religioso, mas um encontro transformador com o poder de cura e vida de Jesus Cristo. A ceia, ela faz um chamado: participe da ceia com fé. Receba a cura e a vida abundante que Jesus conquistou para você. Se você tiver liberdade, diga assim: eu creio na cura e na libertação que Jesus oferece através da ceia. Coloque-se em pé, por gentileza. Vamos fazer mais uma oração. Diga assim, pode já preparar a ceia. Diga assim: eu creio que Jesus Cristo
veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus homem, eu declaro que é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, e enquanto vida eu tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Eu declaro que recebo esse amor tão grande na minha vida, e a partir de hoje me sinto amado por Deus. Eu recebo o seu perdão, Pai, por meio do sangue de Cristo, e eu decido viver uma vida na realidade da nova criação que eu sou. Se você crê nisso, diga amém. Se você disse amém, você é um salvo, um santo, filho de Deus. Aleluia.